Olá, alunos e alunas, e quem mais estiver assistindo esta aula. Esta é a primeira parte de uma aula discutindo as representações sobre a independência do Brasil. A primeira aula vai falar de como, ao longo do século XIX, nós vamos ter várias representações do Grito do Ipiranga e de Dom Pedro fazendo a independência e discutir em que contexto elas vão aparecer, aí algumas das suas implicações históricas. E na segunda aula, nós vamos falar do papel da Leopoldina, da esposa de Dom Pedro, da primeira imperatriz do Brasil, nesse processo de independência, como ela vai ser vista aí ao longo dos primeiros anos, do primeiro século de independência, talvez dos primeiros 150 anos ou mais da nossa independência. Então, a aula vai continuar, em alguns momentos eu vou aparecer, em outros momentos somente os slides estarão aparecendo. A primeiríssima representação que nós temos da independência em imagem é uma litografia, uma gravura, não tem autor, e é de mais ou menos 1840. Então ela pode ser deste ano, pode ser do ano anterior, pode ser um pouquinho depois. Mas importa, a época importa. Por quê? Nós temos ali o príncipe naquela pose típica, que vai ser a do Grito do Ipiranga. Nós temos a comitiva de Dom Pedro ali à esquerda, e nós temos um indígena. O indígena certamente é a representação da própria nação brasileira. E é um indígena vestido já com roupas europeias. Tá? Então, a ideia da colonização, a ideia do Brasil como indígena, lembremos que em 1840 nós estamos naquela fase indigenista do romantismo. Então, essa ideia é uma ideia muito forte. Vamos ver a próxima representação da independência. A segunda representação, cronologicamente, da independência do Brasil é o quadro de 1844 do François René Moreau, um francês que veio para o Brasil em 1838, se não me engano, e vai se tornar um pintor muito popular e que vai fazer vários trabalhos para a corte imperial, para Pedro II, e Dom Pedro II tinha assumido o mandato como imperador em seu próprio nome em 1840, no golpe da maioridade. Então, esta pintura está bem ali no início, naquele momento em que nós temos uma grande euforia em relação ao jovem imperador. É um momento em que ainda temos a farroupilha acontecendo, mas 1844 ela está chegando ao seu final. E, bem, o que esse quadro nos mostra? Diferentemente da principal imagem que vem à cabeça de todo mundo quando a gente pensa na independência, nós temos Pedro I no meio do povo. Este quadro está ligado a um otimismo em relação à monarquia e numa apresentação da monarquia como um regime apoiado pela população. Então, a comitiva do príncipe ela não está nem em destaque, ela está lá no fundo. Quem está em primeiro plano são pessoas do povo, são pessoas simples. É claro que o Moreau ele está pintando de acordo com padrões europeus. Normal nessa época, era o padrão da época, mesmo para pintores brasileiros. Os modelos que eles seguiam eram todos importados da Europa, da França em especial. E nós temos ali a representação de um Brasil, de brasileiros com roupas que são roupas típicas da Europa da época, podiam ser italianos, camponeses franceses. Temos somente um homem, dois no máximo, que não tem esta pele branca. Então, é um Brasil branco, é um Brasil europeu, não temos a presença de indígenas, nada, mas temos essa ideia da monarquia como um regime que ele tem uma grande aprovação popular. Este quadro é um quadro que mostra o príncipe junto com o povo. O povo é parte da cena, o povo está participando da independência, o povo está apoiando a independência em relação a Portugal. Esse quadro não é o quadro que fica na memória coletiva dos brasileiros. E memória é aquilo que é compartilhado por um grupo social ou por vários grupos sociais e que passa de geração a geração. O principal quadro, que é aquele que a gente vai ver daqui a pouco, que vai, de uma certa maneira, moldar nossa percepção da independência, não é este com a participação popular com Dom Pedro I aclamado pelo povo. É outro, que vai mostrar uma leitura muito diferente
do que foi esse grito do Ipiranga, e Dom Pedro estava em São Paulo, e em São Paulo ele está subindo lá a Serra do Mar em direção à capital, e São Paulo ainda era uma cidade de pouco significado econômico, de pouco peso ainda, mas Dom Pedro queria buscar aliados, né, nas províncias, aliados para o seu governo, que estava sendo questionado a partir de Portugal pelas cortes, né, pelo parlamento português, que queria inclusive que o príncipe voltasse e que queria partilhar a colônia em juntas governativas, ignorando a ideia de Reino Unido, ignorando que o Brasil, a rigor, era Reino Unido com Portugal e não era mais colônia. Mas enfim, e é nesse caminho, Dom Pedro subindo a serra, e tinha parado para descansar, ele estaria passando mal, e chegam as cartas, né, do Rio de Janeiro, mandadas pela princesa Leopoldina e por José Bonifácio. Então, uma carta da princesa Leopoldina, uma carta de José Bonifácio e os despachos, né, vindos de Portugal, destituindo Dom Pedro. E aí Dom Pedro teria dado o grito do Ipiranga, né, independência ou morte, rompido laços com Portugal publicamente. Neste quadro do Morro, esta ruptura é uma ruptura com apoio popular, com participação popular, né, com respaldo dos brasileiros e brasileiras. Terceira representação, né, do grito do Ipiranga, da independência, enfim, é a estátua equestre de Dom Pedro I, que fica na atual Praça Tiradentes, que na época era a Praça da Constituição, e que tinha sido, né, o campo de Lampadosa, onde Tiradentes foi executado. Por isso se chama Praça Tiradentes hoje. Mas, durante o segundo reinado, durante o primeiro reinado, a imagem de Tiradentes não era uma imagem importante. Mas, enfim, nem era citada. Esta é a primeira estátua pública erigida depois do Brasil independente. Ela vai mostrar o príncipe, a cavalo, erguendo a Constituição. Ela deveria ter sido inaugurada em 25 de março, que era a data da outorga, porque lembrem que a Constituição de 1824, que está completando 200 anos este ano, ela foi outorgada, ela não foi promulgada. Dom Pedro I tinha fechado o parlamento, dissolvido o parlamento, e na noite da agonia, e perseguido vários deputados, entre eles José Bonifácio, que tinha apoiado a independência, era de um grupo político que até então era muito importante. Então, Dom Pedro, ele vai outorgar a Constituição. Então, essa estátua, feita durante o segundo reinado, tem como objetivo apresentar Dom Pedro I como fundador deste país, não é, Brasil, e também como aquele que deu a lei a esta nação. Então, você está criando uma memória, ou tentando criar uma memória coletiva a respeito da independência, tá? E esta estátua, ela tem, né, dados biográficos de Dom Pedro, os dados importantes ali, escritos nela. Ela tem também a representação dos 4 pontos cardeais, usando 4 rios importantes do Brasil: o Rio São Francisco, o Rio Madeira, o Rio Amazonas e o Rio Paraná. Então, esses 4 rios nas 4 faces desse monumento, e aí nós temos indígenas e animais da fauna brasileira representando esses 4 rios e representando o Brasil. De novo, o Brasil retratado como indígenas, né, que é uma representação comum nesse momento do segundo reinado. Esta estátua, né, houve um concurso que foi feito para escolher quem faria a estátua, participaram estrangeiros, mas quem ganhou foi um brasileiro chamado João Maximiliano Mafra. Depois que ele fez a escultura, as peças foram enviadas para a França e lá elas foram fundidas e ganharam a sua forma, né, natural, feitas por Louis Rocher. Louis Rocher foi um dos que tinham competido, né, para ser o escultor desse monumento, mas ele não conseguiu, né, ganhar o concurso. Eu tinha falado lá, quando eu estava falando do quadro anterior do Morro, eu falei províncias, mas eu deveria falar ainda capitanias, né? Foi um erro cometido, mas está corrigido agora. E este monumento, então, ele vai inaugurar, né, uma sequência aí de monumentos que vão trazer personagens desse Brasil independente, da história do Brasil. E a partir do momento que você coloca essas pessoas, principalmente esses homens, no espaço da cidade, você está marcando ali que eles são importantes
e marcando de uma certa maneira como deve ser vista a história do Brasil. Então, o primeiro é Dom Pedro I. Então, o fundador do país, aquele que fez a independência. Assim, por que esse monumento não foi inaugurado no dia da outorga da Constituição? Ele foi inaugurado em 30 de março, porque estavam caindo chuvas torrenciais no Rio de Janeiro e tiveram que adiar os festejos e a inauguração, que foi feita com grande pompa. Então, é a terceira representação da independência do Brasil. Neste caso, é uma estátua. Vamos para a última que a gente teve no século XIX. Tá? A última e de grande importância, talvez a mais impactante, é aquela que efetivamente ficou na memória coletiva de todos os brasileiros e brasileiras. E chegamos ao belíssimo, espetacular quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte, que todo mundo conhece. Porque a ideia, que a gente tem na nossa cabeça, quando a gente pensa em Grito do Ipiranga e Independência, é este quadro, não é qualquer outra representação. Por quê? Porque ela se tornou aquela que vai inspirar as produções cinematográficas, televisivas, a respeito da nossa independência. Ela não vai se inspirar, por exemplo, no quadro do Morro, que mostra lá Dom Pedro aclamado pelo povo. Ela se inspira neste quadro. Tá? E como é que foi feito esse quadro? O Pedro Américo, junto com o Vitor Meirelles, eram os dois grandes pintores dessa pintura histórica, que é um dos gêneros mais importantes da arte acadêmica brasileira e europeia no século XIX, início do século XX. Ele estava na Europa e ele vai receber uma proposta por parte de um representante do governo para que ele pinte, em 3 anos no máximo, um quadro da independência do Brasil. Então, essa proposta é feita em 1886 e o quadro ele vai ficar pronto e vai ser exposto pela primeira vez em Florença em 8 de abril de 1888. Então, nós estamos no finalzinho do Império. Neste momento, é bom lembrar, e vocês vão estudar isso daqui a pouco, que nós, daqui a pouco, porque eu estou gravando um vídeo para alunos do 2º ano, que fique claro, talvez você não seja aluno do 2º ano, não seja meu aluno, esteja assistindo aí o vídeo e já tenha visto essa questão, Em 1888, o Império está sendo questionado, Nós temos muitos republicanos, nós temos mesmo aqueles que, apesar de apoiarem Dom Pedro II, não desejam que o Império continue depois dele, não veem na Princesa Isabel alguém que possa assumir esse encargo por N motivos, e não é somente por ela ser mulher, mas você tem várias questões aí que vão ser colocadas na mesa contra a Princesa Isabel assumir como terceiro governante do Brasil. Então, 1888, muitos estão em compasso de espera pelo falecimento de Dom Pedro II para colocar fim ao Império. Então, o Império não é mais, a monarquia não é mais aquele regime que tem um amplo apoio popular, embora Dom Pedro II seja muito amado. E nós já estamos também bem longe do Grito do Ipiranga. O Pedro Américo ele fez uma pesquisa, então ele vai estudar os documentos, ele vai estudar a topografia, a geografia do lugar onde aconteceu o Grito do Ipiranga, ele vai optar, isso fica claro nos escritos dele, nas memórias dele, nos seus diários, ele opta por representar a independência como ele acredita que deveria ter sido, e não necessariamente como ela foi, ou seja, com a dignidade que ele acredita que este momento da história do Brasil teria. E aí o que nós temos? Nós temos o príncipe no centro do quadro, erguendo a sua espada, é quase a mesma posição lá de 1840, então ele ergue a espada, ele dá o Grito do Ipiranga, mas ele não está cercado pelo povo. Nós temos ali os dragões da independência, fazendo aquele círculo, semicírculo ali. Nós temos lá no cantinho uma casinha e uma cerquinha que você só vê, que tem uma mulher lá dentro e que tem umas criancinhas na cerquinha, se você vê esse quadro muito ampliado, e eu pude ver o quadro no Museu do Ipiranga, e aí você consegue ver detalhes e minúcias que
a gente não tem como ver numa reprodução, né, de livro didático ou mesmo na internet, a não ser que seja uma página que esteja dando aí ampliação dos detalhes. E na Wikipedia, em português, nós temos essa possibilidade. Eu peguei os pedacinhos lá, a gente vai ver daqui a pouco. Nós temos ali no canto, onde é que está o povo, então? É a mulher que está lá na janela, dentro de casa. São as crianças na cerquinha, que a gente não está vendo, então a gente não está vendo essas criaturas ali. Mas nós estamos vendo o carroceiro, que parece ser um escravizado, é um homem negro que está descalço, e estar descalço é um dos signos da escravidão, e nós temos ali um cavaleiro que está mais acima, e ainda um outro carroceiro mais acima ainda. Só que essas pessoas, né, essas pessoas do povo, elas estão na mesma posição que a gente está, elas estão olhando para dentro do quadro. E, gente, a ideia que está se construindo com este quadro é uma ideia de história, né, que a gente tenta abandonar, mas muita gente ainda tem ela muito forte na cabeça, porque até pouco tempo atrás era essa forma de história predominantemente ensinada. Alguns fazem a história, outros assistem a história. No quadro do Morro, a população participa da história. Né? Um quadro do nacionalismo romântico, eles estão aclamando o príncipe. Né? Está se construindo essa ideia de que a independência foi um ato coletivo. Aqui nesse quadro, a independência é um ato do príncipe Dom Pedro. É um ato individual. E todos os demais estão ou comemorando esse ato ou assistindo perplexos este ato, admirados de fora, como nós estamos admirados de um quadro que é um quadro belíssimo. Tá? É um quadro espetacular. Mas vamos falar algumas outras questões. Talvez quando vocês forem ler sobre o quadro Independência ou Morte, vocês tropecem, por exemplo, em algum artigo, em alguma página, em algum vídeo, e eu não estou dizendo que eles são ruins, mas eu estou afirmando que eu vejo a coisa de outra maneira, né, que vão apontar as acusações que o Pedro Américo recebeu de plágio. Então, uma das acusações é que o Pedro Américo teria plagiado este quadro aqui, Friedland, que é de 1807, do Jean-Louis Ernest Meissonier, que é um quadro retratando uma das vitórias de Napoleão, uma das batalhas de Napoleão. Gente, esses pintores acadêmicos, quando eles iam como estudantes para a Escola de Belas Artes, e mesmo ao longo da sua vida, eles usavam modelos. Né? Se vocês visitarem o Museu de Belas Artes no Rio de Janeiro, ou o Museu Paulista, né, de Artes, que fica lá no Parque da Luz, em frente à Estação da Luz, né, em São Paulo, vocês vão ver que estão preservados ali exercícios feitos pelos alunos e alunas dessas academias. Então, esses exercícios, né, não somente de trabalhar em cima de modelos, né, que eram trazidos para a escola, então modelo vivo, natureza morta, essas coisas, mas também a reprodução de quadros famosos, de gravuras famosas, de esculturas famosas. Então, os grandes modelos, eles não eram feitos, né, para serem esquecidos. Né? Eles, na verdade, esses modelos eram feitos para serem copiados naquilo que eles tinham de mais importante. Né? Então, o Pedro Américo, ele certamente se inspirou neste quadro e em outros quadros para compor o seu Independência ou Morte, assim como nas suas pesquisas, tá? Nos seus rascunhos. Então, quem olha o quadro Independência ou Morte e conhece a região vai dizer: ah, o Riacho do Ipiranga está do lado errado. E foi uma escolha do Pedro Américo colocar ali. Não é porque ele não sabia. Né? Ele escolheu fazer aquilo e ele foi muito claro. Né? Eu até já comentei. Ele representa a independência como ela deveria ter sido e não necessariamente como ela foi. Aqui, por exemplo, né, alguns estudos que o Pedro Américo fez para construir o seu quadro. Vocês encontram isso, né, na internet ou na página do Instituto, que tem como objetivo preservar a obra do Pedro Américo, a memória dele. Então ele fez vários estudos, ele fez vários esquemas, até que ele chegou a esse modelo final de quadro, que é o normal, né? Era um quadro monumental, né? É um trabalho de grande responsabilidade, e assim ele vai fazer uma série de estudos antes de chegar ao que seria, né, exposto lá em Florença, e que depois, né, no dia 7 de setembro de 1895, foi trazido para o Brasil para ser exposto, ou seja, já durante a República. E este quadro, como eu já falei, ele está lá no Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga hoje, que pertence à USP.
Tá? O Pedro Américo ele já tinha feito outras pinturas monumentais de caráter histórico. Uma delas, a Batalha do Avaí, uma das batalhas importantes da Guerra da Tríplice Aliança. Ele fez também a Batalha de Campo Grande. Então são quadros, né, em que ele mostra para o mundo, à época, o potencial dele para fazer um quadro como este, né, do Independência ou Morte. Este quadro, a Batalha do Avaí, eu vou ver se eu boto o link de um vídeo de um canal de história muito bom, né, que fez uma análise, né, das confusões em volta deste quadro, porque o Duque de Caxias não gostou do resultado deste quadro, não gostou de como ele é representado neste quadro. Então, e este quadro ele mostra aí o detalhismo do Pedro Américo, que depois ele vai mostrar também no Independência ou Morte. E o Pedro Américo ele tinha uma longa carreira. Ele vai pintar para a monarquia, depois ele vai pintar para a república. Então, dois exemplos aqui. A Fala do Trono, de 1872, Dom Pedro abrindo os trabalhos do parlamento com as suas vestes cerimoniais e fazia um discurso. Então, Dom Pedro II. E aqui um quadro que é muito importante para a construção também do imaginário da memória histórica brasileira, que é o Tiradentes Esquartejado, que é de 1893. Tivemos a proclamação da República e a República tinha um problema, né? Ela precisava de heróis e esses heróis não podiam ser os heróis da monarquia, não podia ser Dom Pedro I. Então eles vão ter que ir em busca de alguém que pudesse representar esses valores republicanos e que não fosse, por exemplo, né, alguém, uma personagem ligada ao separatismo. Não podia ser um Bento Gonçalves, da Farroupilha. Não podia ser, né, o Frei Caneca, da Confederação do Equador, que está completando 200 anos, porque são movimentos de caráter separatista. Tá? Eles podem ser heróis regionais, mas eles não podem ser heróis nacionais. Então eles vão ter que ir lá atrás. Não vão na Revolução Pernambucana, porque ainda que seja um movimento emancipacionista, ele visava criar uma república separada no Nordeste, com centro em Pernambuco, em Recife. Não serve a Conjuração Baiana, né, a revolta dos alfaiates, a revolta dos búzios, seja lá qual nome vocês prefiram chamar, porque a Conjuração Baiana ela tem como suas lideranças mais importantes gente pobre e gente negra. E essa ideia, né, de nação brasileira, estamos no século XIX, no século do racismo científico, né, é uma nação branca que se quer construir. Você não vai buscar gente que tem discursos que são disruptivos. Disruptivos por quê? Porque querem uma independência, mas querem, por exemplo, o fim da escravidão, querem coisas que não eram muito palatáveis para as elites brasileiras da época. Então a gente vai parar lá no Tiradentes. Como o Tiradentes não tem rosto, Tiradentes não se tinha descrições físicas do Tiradentes. Se vai pegar, né, a história do Tiradentes, que foi o único dos Inconfidentes que não negou, que não teve a sua pena de morte transformada em outra pena, que acabou sendo enforcado, esquartejado, e seus pedaços foram espalhados pelo Caminho Novo, ou seja, pela estrada que ligava o Rio de Janeiro até as Minas Gerais, as Minas, não as Minas Gerais, né, porque eram as Minas, a região da mineração do ouro, e as Gerais, né, que era outra parte da capitania. Então, até as Minas, você vai juntar a imagem desse homem com a imagem de Jesus Cristo, a imagem tradicional de Jesus Cristo. E aqui o Pedro Américo faz um quadro maravilhoso, porque nós temos Cristo crucificado, nós temos o patíbulo ali também como uma grande cruz, veja que tem uma grande cruz ao fundo, observem a posição da cabeça do Tiradentes, e o corpo do Tiradentes está arrumado de maneira a parecer o mapa do Brasil. Então são várias simbologias ali dentro. E este quadro ele é muito, muito, muito importante. Ele está em Juiz de Fora, ele está em Minas, ele não está nem no Rio, nem em São Paulo, mas ele está lá, né, na Terra dos Inconfidentes. Mas a gente não está falando de Inconfidência Mineira, a gente está falando de Independência ou Morte. E agora, né, alguns detalhes que eu separei desse quadro. Veja lá, a casinha tem uma mulher dentro da janela. Tá? Essa ideia, né, das mulheres no espaço privado é uma ideia,
né, tradicional, que vai ser principalmente reforçada no século XIX, que o espaço público, que o espaço da política, que o espaço, né, do exercício da cidadania é um espaço masculino, que as mulheres têm como seu espaço o espaço privado, a casa, o lar. Tá? Então, tem uma mulher nesse quadro, mas essa mulher está dentro de casa, onde, na lógica daquele momento, e da maioria das pessoas, e da maioria dos homens da elite, e mesmo do povo, seria o espaço feminino. E aqui, as criancinhas ali, na cerca. São meninos que estão na cerca, eles estão no espaço público, mas eles ainda são crianças, eles não podem participar das decisões, né? E eles estão na mesma posição do carroceiro e do cavaleiro e do olhando também para a cena. Eles não estão participando, eles estão testemunhando, eles são espectadores da história, tá? Tem um outro detalhe muito legal, né, dentro do quadro, que é quando os soldados tiram as fitas que representam as cores de Portugal e jogam, né, essas fitas fora, né? No filme Independência ou Morte, que trabalha em cima, né, do quadro do Pedro Américo, nós temos essa cena, né? Dom Pedro vai tirar as fitas, vai gritar Independência ou Morte, dizer que não deve mais nada a Portugal, joga as fitas fora e os seus, né, os dragões da independência também o fazem. Eu vou colocar o link, né, vai aparecer o card, para a cena em que eles vão construir o quadro nesse filme que é de 1972, ou seja, dos 150 anos da independência. Foi um filme também comemorativo e ele vai beber exatamente nessas representações que ficaram na memória, porque são as representações que foram eleitas como as representações corretas da nossa independência. Então, vários dos quadros famosos, né, vão aparecer nesse filme. A forma como as personagens são representadas, elas estão de acordo com os livros didáticos da época e com a forma como a história era contada naquele momento, principalmente no ambiente escolar. Tá? Muita coisa aconteceu, né, desde 1972 até hoje, e a forma, né, de estudar a história e a história do Brasil, ela também muda. Tá? Chegamos ao final da nossa primeira aula. Peguei somente, né, as representações do século XIX, até porque depois de Pedro Américo, nenhuma representação da independência vai se fixar, né, de maneira tão forte, tão profunda no nosso imaginário, na nossa memória coletiva histórica. E aí é bom lembrar, né, que ele falou, não é a independência como foi, mas a independência como fica bonito, né, de apresentar. E até eu esqueci de falar uma coisa. Dom Pedro provavelmente não estava a cavalo, né, subindo ali a Serra do Mar, porque a Serra do Mar era um caminho difícil, então eles usavam geralmente mulas, né? E aí você não vai colocar num quadro maravilhoso e monumental Dom Pedro montado numa mula proclamando a independência. Tá? Então é isso, e a próxima aula eu vou falar da Leopoldina, né, de como a princesa Leopoldina vai ser, né, de uma certa maneira apresentada aí pela historiografia e ao longo, né, do centenário e no centenário da independência do Brasil, principalmente. Então, até a próxima aula.